Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer o gráfico de uma função de duas variáveis. Então, só lembrando, para uma função de uma variável só, né? Se você tem uma função como, sei lá, f de x igual a x quadrado, a gente fazia uma tabelinha, né? A gente colocava os valores de x e de y, ia substituindo e depois marcava os pontos lá no plano cartesiano, né? A gente colocava -1 vai dar 1, 0 vai dar 0, 2 vai dar 4, 3 vai dar 9. Aí a gente ia lá, marcava os pontos e completava a nossa função, né? Esse era um jeito, se a gente não tinha, se a gente estava meio perdido, a gente podia fazer assim, e a gente sabia que desse jeito ia dar certo, ia sair o gráfico, né, da nossa função. Se ela, claro, tem várias condições, né, para isso dar certo. Quem disse que você pode completar, enfim, mas isso é uma ideia de como fazer o gráfico de uma função de uma variável. Agora, para funções que são de duas variáveis a valores reais, você vai ter que representar de forma diferente. Por quê? Essa função aí, que era de R em R, você precisou de duas dimensões. Uma dimensão para o domínio, né? O domínio está aqui, e uma dimensão para o contradomínio. Agora a gente vai precisar de duas dimensões para o domínio e uma dimensão para o contradomínio. Então, beleza. Mas para isso, eu preciso comentar um pouquinho sobre os eixos coordenados, porque a gente não pode fazer x, y, z de qualquer forma que a gente queira, porque o espaço tem uma coisa chamada orientação. Se você troca a ordem do x e do y, as coisas podem dar errado. Então, o que eu recomendo para você? Usa a regra aí da mão direita, tá? Você vai colocar o x na direção do seu indicador, o y na direção do seu dedo médio, e aí o Z vai ficar na direção do seu dedão. Aí não importa, se você quiser girar, vai ser fácil girar e adaptar os eixos coordenados, tá? Mas é sempre usando a mão direita. Se você fizer com a mão esquerda, se você trocar a ordem, você vai estar trocando a orientação do espaço. Não pode, a gente usa essa convenção de que o x, y, z ficam na mão direita. Isso é importante. Importante e negligenciado, às vezes não é mencionado. Então, desenhei aqui os eixos. Deixa eu puxar até um pouquinho aqui para o lado, porque eu fiquei um pouquinho na frente, né? Então, vamos lá. Aqui, né, eu estou fazendo uma perspectiva. Então, eu estou olhando, eu estou imaginando que eu tenho três retas formando 90 graus e eu estou olhando de um certo ângulo. Primeiro, né, eu vou dar nome para esses eixos, e aí eu vou colocar o meu indicador aqui, e aí o meu dedão ficaria aqui, desculpa, o meu dedo médio ficaria aqui, e aí o meu dedão fica aqui. Então, é assim que eu vou representar os eixos, tá? Aqui eu fiquei um pouquinho na frente, mas é o Y, tá? É o Y. Tá meio escondido, mas é o eixo Y. E agora eu vou tentar fazer com vocês o gráfico de uma função, pelo menos ter uma ideia, né? Marcar alguns pontos do gráfico de uma função. E a função que eu quero pensar é essa função aqui, f de xy é igual a 9 menos, abre parênteses, x quadrado mais y quadrado. E para eu montar aquela tabela que eu tinha de colocar valores do domínio e tirar um valor do contradomínio, agora eu preciso fazer uma tabela bidimensional, né? Eu vou colocar um valor para x, um valor para y, e vou ter um valor para z, que é o f de xy. Então, eu escolho as duas primeiras colunas e calculo a terceira coluna. Vamos supor, se o x é 1 e se o y é 2. Aí eu faço a conta, né? E a conta vai ser 9 menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4 é 5, 9 menos 5 é 4, né? Então aqui eu vou marcar 4. O que isso quer dizer para a gente? Deixa eu apagar a conta agora. Isso quer dizer que se eu pegar o x igual a 1, então vamos lá, deixa eu marcar x igual a 1, vou marcar aqui,
e o y igual a 2. Agora eu vou marcar o y igual a 2. Bom, aí eu preciso fazer, né? Vou encontrar o ponto aqui. Seria esse ponto aqui. Esse é o ponto 1, 2. Eu tenho que elevar esse ponto para a altura 4. Então, deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, para eu localizar, uma forma de fazer isso, né? Eu posso... Deixa eu colocar uma coisa paralela ao eixo Z aqui. Beleza. Aí fica mais fácil de eu me localizar. Então, eu já sei a altura. Agora, vou colocar paralelo ao eixo Y. Também imaginando que está passando pela mesma altura. E colocar um paralelo ao eixo X agora, né? Vou colocar um ponto paralelo ao eixo X agora. Então, esse pontinho aí que eu marquei, né, que ele está em perspectiva, ele é um ponto que tem esse Z igual a 4 de altura, né? E, bom, e aqui é a projeção dele no plano XY, que é o ponto 1, 2, e o ponto mesmo que a gente marcou foi o ponto 1, 2, 4. Então, ele vai ser um ponto no gráfico da função. E aí você pode ver que não é tão fácil fazer gráfico de função de duas variáveis, né? Então, a gente vai começar a desenvolver algumas técnicas para ajudar a gente a calcular quais são, né, esses pontos, como que fica o gráfico da função, para ajudar a gente a ter uma ideia. Então, uma primeira coisa que a gente pode pensar é a seguinte. Será que eu consigo encontrar todos os pontos que tem esse z igual a 4? Primeira pergunta que eu vou tentar responder. E essa pergunta, para eu responder essa pergunta, eu preciso calcular a curva de nível correspondente ao nível 4. E eu vou fazer isso no próximo vídeo.